Houveram duas batalhas épicas que se desenrolaram nos reinos celestiais. A primeira delas foi uma luta de proporções divinas contra o príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual perversa que ousou desafiar o domínio celestial. A expressão reinos celestiais é mencionada diversas vezes no livro de Efésios e é derivada da palavra grega eporenos, que se refere à esfera das atividades espirituais. Nesse reino, tanto as forças angelicais quanto as demoníacas estão em ação. Infelizmente, nós, como seres humanos de carne e osso, temos um conhecimento limitado do mundo espiritual. Não podemos vê-lo, ouvi-lo ou tocá-lo. No entanto, a Bíblia pressupõe sua existência e podemos obter vislumbres desse mundo invisível ao estudarmos o que Deus nos revela sobre ele. No livro de Daniel, capítulo 10, encontramos a única menção ao príncipe da Pérsia, acreditando-se que se trata de uma entidade espiritual malévola que em tempos antigos dominava a Pérsia. Daniel, o profeta, recebeu uma visão perturbadora sobre uma grande guerra e passou 3 semanas de luto, jejuando e orando a respeito dela. Em resposta às suas orações, Deus enviou um mensageiro celestial para explicar-lhe a visão. Esse anjo que apareceu a Daniel era de uma beleza extraordinária, e embora aqueles que estavam com Daniel não tenham visto a visão, eles ficaram aterrorizados. Enquanto isso, Daniel, enfraquecido pelo santo terror, adormeceu. De repente, uma mão tocou Daniel e o levantou com tremor. Então o anjo disse: Ó Daniel, homem muito amado, entenda as palavras que vou dizer a você e levante-se, pois fui enviado a você. Enquanto o anjo falava, Daniel se levantou, tremendo. O anjo disse a Daniel que ele não precisava temer, pois desde o primeiro dia em que ele começou a buscar entendimento e a se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e ele foi enviado em resposta a elas. No entanto, o príncipe do reino da Pérsia se opôs a ele por 21 dias. Mas então Miguel, um dos principais príncipes celestiais, veio em seu auxílio, pois ele havia ficado para trás lutando contra os reis da Pérsia. Agora ele veio para revelar a Daniel o que aconteceria com o seu povo nos últimos dias, pois a visão dizia respeito a tempos ainda por vir. Durante o período em que Daniel jejuava e orava, o anjo foi atrasado por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, que se opunha a ele. Parecia ser um demônio de patente superior alocado à nação da Pérsia, representando o reino do diabo e lutando contra Deus. Satanás tem apenas um motivo para dividir suas legiões em hierarquias, e esse motivo é a guerra espiritual. Sua paixão ainda é alimentada pelo orgulho, que alimenta sua insaciável necessidade de total autoridade. O principal objetivo de Satanás é fazer com que o mundo inteiro se curve a ele e o adore como se fosse Deus. No entanto, há um reino melhor do que o de Satanás, liderado por Jesus Cristo, que reinará sobre o globo por 1000 anos em perfeita paz. As forças do seu exército maligno são controladas e dirigidas por governantes de patente superior, poderes e principados. A Escritura repetidamente afirma que Satanás exerce um nível de controle e domínio neste mundo caído. Como resultado, o mensageiro que veio a Daniel estava envolvido em uma guerra angelical. Na verdade, o príncipe demoníaco da Pérsia possuía um poder incrível, e foi necessário que Miguel, um dos principais príncipes celestiais, fosse enviado em seu auxílio. Em Judas, versículo 9, aprendemos que Miguel é um arcanjo. O anjo foi capaz de alcançar Daniel devido à sua força. Há batalhas travadas e coisas que acontecem no reino espiritual que desconhecemos, mas somos ensinados que nossa conduta tem um efeito no que acontece lá. É por isso que nunca devemos desistir de orar e nos submeter ao Senhor com obediência. O que acontece em nossas vidas de fé tem implicações muito maiores do que aquilo que podemos ver. Portanto, devemos permanecer firmes e confiar no Senhor,
mesmo quando não conseguimos ver o que Ele está fazendo. Jesus Cristo veio à Terra para libertar os oprimidos do poder dos demônios. Quando os crentes são libertos, eles são transformados pelo poder do Espírito de Deus, uma transformação sobrenatural que Satanás não pode imitar. Esse vislumbre dos reinos celestiais nos ajuda a entender algumas coisas. Em primeiro lugar, mostra-nos que há uma batalha constante sendo travada. Satanás e seus demônios estão ativamente tentando sabotar os planos de Deus e causar destruição sempre que possível. Um anjo poderoso em uma missão divina pode ser impedido por demônios. É evidente que eles possuem imenso poder. No entanto, é importante observar que Deus oferece proteção a seus filhos contra essas forças sombrias. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: Pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas têm poder divino para destruir fortalezas. Precisamos de armadura espiritual para lutar contra batalhas espirituais. A terceira verdade que podemos aprender da passagem de Daniel é que a oração chama a atenção de Deus e sua resposta está a caminho. Às vezes, podem haver forças desconhecidas que poderiam interferir na intenção de Deus de nos ajudar. Nessa situação, devemos persistir em nossas orações até recebermos uma resposta. Além disso, a transcrição menciona a queda de Lúcifer no reino celestial. Os reinos celestiais não são apenas habitados por entidades malignas. Em primeiro lugar, Deus é reverenciado em seu lar chamado céu. Ele se assenta em um trono cercado por anjos que o servem e ministram a seus seguidores. Esses anjos também podem assumir formas humanas ao entregar mensagens de Deus. No entanto, o lado sombrio dos reinos celestiais pertence a Satanás e seus espíritos malignos. Satanás não é o equivalente a Deus, não é um desafiante. Ele é uma criação que possui apenas o poder que Deus lhe permite ter, apenas pelo tempo que Deus permitir. No entanto, por razões conhecidas apenas por Deus, Satanás e seus seguidores têm permissão para causar estragos na terra e nos servos de Deus, se não forem confrontados pela guerra espiritual e pelos anjos sagrados. Uma personalidade mencionada como Lúcifer aparece em Isaías 14. Lúcifer era retratado como um ser radiante, brilhante e majestoso. Ele era um anjo de alta patente junto com Miguel e Gabriel nos exércitos celestiais de Deus. No entanto, em algum momento, Lúcifer cometeu um grave erro. Ele desafiou Deus. Lucas capítulo 10, versículo 18, relata Jesus descrevendo a seus discípulos uma cena que ele havia presenciado no céu antes de sua encarnação como filho de Maria. Ele os advertiu sobre os perigos de permitir que o orgulho os controle, descrevendo o julgamento de Deus sobre um anjo criado chamado Lúcifer. Lúcifer ocupava uma posição de honra única no céu. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 a 15, descreve Lúcifer como o querubim ungido, coberto de pedras preciosas, que andava no jardim de Deus. No entanto, em sua perfeição, Lúcifer se corrompeu pelo orgulho e a maldade e a injustiça foram encontradas nele. Aparentemente, Lúcifer tinha autoridade sobre um grupo de anjos e havia conseguido afastar alguns deles de sua lealdade a Deus, liderando-os em rebelião contra ele. Isso resultou em Deus expulsando Lúcifer e seus aliados de sua presença. O livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 a 19, descreve a atividade de Lúcifer em afastar alguns anjos de Deus por meio de seu plano persistente. O versículo 19 fala sobre as múltiplas transgressões de Lúcifer e como ele profanou os santuários de Deus. Essas passagens nos mostram exatamente o que Lúcifer fez. Ele se aproximou dos seres angelicais criados e promoveu e organizou uma rebelião contra Deus. Ao longo da história, o diabo não precisou alterar sua abordagem, seja no céu ou na terra. Isso ocorre porque suas táticas continuam a ser eficazes.
A rebelião de Lúcifer contra Deus não ocorreu abruptamente, mas levou um tempo considerável para se desenvolver. Embora não tenhamos uma medida precisa da duração desse período, foi tempo suficiente para que ele orquestrasse uma revolta bem planejada e convencesse aproximadamente 1/3 dos anjos a se juntarem a ele. Essa estimativa é baseada em uma referência bíblica a Satanás no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, onde suas caudas varreram 1/3 das estrelas do céu e as lançaram na terra. A frase estrelas do céu é interpretada como se referindo a toda a companhia de anjos. Os atos revolucionários que se seguiram tiveram origem no céu e na terra. Além disso, o diabo nunca teve que mudar suas táticas, seja no céu ou na terra, por um simples motivo: elas ainda funcionam. Como um veterano da calúnia e fofoca, ele continua buscando minar várias formas de autoridade que Deus estabeleceu tanto na igreja quanto no mundo. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não parou sua rebelião, mas continuou estabelecendo seu próprio reino em oposição ao reino de Deus. O orgulho é o pecado original. Lemos que teu coração se encheu de orgulho por causa de tua beleza. Corrompeste tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por isso eu te lancei por terra, diante dos reis te coloquei para que te contemplem. Ezequiel 28:17. O coração de Lúcifer se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e foi esse o motivo pelo qual ele foi lançado da montanha de Deus. É vital para todos nós compreender que o primeiro pecado no universo não foi o assassinato nem o adultério, mas sim o orgulho. Foi o orgulho que gerou a rebelião e, além disso, foi o orgulho que surgiu a partir das bênçãos das quais Deus mesmo era o autor. Efésios 6:11-17 nos mostra exatamente que armadura precisamos para resistir às tentações e aos planos do diabo. Por nós mesmos, não somos páreo para os ardis de Satanás. Portanto, devemos vestir a armadura espiritual completa de Deus, para que possamos resistir e permanecer firmes contra os planos, estratégias e enganos do diabo. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra governantes, autoridades, forças do mundo das trevas e forças espirituais malignas nos lugares celestiais. Devemos nos revestir da armadura completa de Deus para resistirmos com sucesso e permanecermos firmes no dia mau, tendo feito tudo o que a crise exige. Devemos permanecer firmes e segurar nossa posição, tendo colocado o cinturão da verdade ao redor de nossos lombos, a couraça da justiça em nosso peito e calçado os pés com a prontidão que vem do Evangelho da Paz, para enfrentarmos o inimigo com estabilidade firme. Devemos levantar o escudo protetor da fé, com o qual podemos apagar todas as setas inflamadas do maligno, e usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As linhas de batalha estão traçadas. A queda de Lúcifer começou de dentro, antes de se tornar um líder caído. Ele se tornou orgulhoso por causa de sua sabedoria e beleza, e tramou uma rebelião contra Deus. Foi então lançado para fora da presença de Deus, juntamente com seus anjos traidores. Devemos levar isso em consideração em nossas próprias vidas. Deus criou Adão como algo único entre todas as criaturas. Havia algo especial na criação de Adão, que foi projetado na mente do Criador para combater o orgulho. Adão veio de uma fonte diferente de qualquer outro ser criado que conhecemos. Ele era o mais baixo, o mais humilde, e mesmo assim Deus o fez capaz de se tornar o mais alto. Deus combinou em Adão tanto o mais baixo quanto o mais alto. Aqui está a descrição da criação de Adão em Gênesis. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Ao contrário de Lúcifer, podemos lembrar disso e permanecer ancorados e humildes. Essa é uma visão mais aprofundada sobre as batalhas travadas nos reinos celestiais e a queda de Lúcifer.